Olá, amigos! Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Paulo de Moraes e hoje nós vamos conversar sobre o suicídio. Bom, uma pessoa que enfrenta uma determinada dificuldade, uma perda, algo grave, a saúde, uma situação qualquer que ela aparentemente julga sem saída ou entende que o suicídio é a melhor alternativa. Então a pergunta que nós fizemos, que a gente vai tentar responder ao longo desse nosso encontro, é a seguinte: o suicídio resolve ou complica ainda mais o problema que o indivíduo tem? Bom, antes da gente entrar no fato propriamente dito, vamos pensar o seguinte: de que dispõem as pessoas no seu dia a dia de informação, de orientação, de conhecimento, para embasar uma decisão de tal ordem, de tal gravidade? Por exemplo, aqueles que são mais racionais, de repente céticos, agnósticos, pessoas que são mais voltadas para a questão da ciência. Então, o que a ciência diz a respeito da morte, de uma forma geral, ou do suicídio? Ela não diz nada, porque ela limita o seu tempo de pesquisa, seus esforços, à vida. Todo o momento pós-vida é para tentar explicar a vida, mas ela não vai além. É assim que funciona. Então, essas pessoas, que talvez não tenham uma religião, não acreditam em nada, elas não têm aonde recorrer para buscar alguma luz, alguma claridade nesse tema. Muito bem. Felizmente, outras aceitam a ideia de Deus, têm uma religião, qualquer que seja. Naturalmente, todas as religiões são boas, desde que levem o indivíduo a se tornar alguém melhor, cumprem seu papel. Então, o que dizem as religiões tradicionais a respeito do suicídio? Em geral, classificam o suicídio como um fato gravíssimo, um pecado capital, algo assim que, digamos, é irreparável. Isso é encarado dessa forma tão intensamente que certas religiões nem permitem que o indivíduo que cometeu suicídio seja enterrado no seu cemitério. Já outras correntes religiosas não voltam ao suicida, preces, etc., porque se ele está condenado definitivamente, para que gastar tempo e energia com ele? Bom, a gente entende que isso pouco a pouco vem melhorando, né? Porque afinal de contas o nosso coração precisa ficar cada vez mais doce, mais brando, e a gente precisa, no mínimo, orar por esses nossos companheiros, nossos irmãos de jornada. E a filosofia? Filosofia ocidental. Vamos nos focar na filosofia ocidental. O que ela diz? Olha, de uma forma geral, ela é confusa, dúbia, inconclusiva. O que faz com que o indivíduo, aonde ele busque luz, respaldo, ele não acha, ele não encontra nada que possa demovê-lo desta ideia. E, a partir daí, a verdade é que o suicídio cresce, ano a ano, no mundo todo, no nosso país também. Nosso querido médico dos pobres, nosso espírito amoroso, Bezerra de Menezes, diz que a depressão é uma pandemia, não é mais uma epidemia, é uma pandemia. E o passo, logo a seguir, da depressão, muitas vezes, é a porta do suicídio. Bom, Brasil, 2009, 2010, 2011, a gente tinha em média aí 5 suicídios por cada grupo de 100 mil. Passados 2, 3, 4 anos, esse número tinha aumentado 60%, já estava em 8 suicídios para cada 100 mil.
se a gente for multiplicar isso aí, vai dar 16 mil quase suicídios por ano, em torno de 40 e pouco, 45 pessoas a cada dia. Dramático. Sem contar que as estatísticas são imperfeitas, muitas vezes não contabilizam todos os casos e não consideram os suicídios indiretos, porque são classificados por outros meios de outras formas. A que me refiro, talvez vocês se lembrem, aqueles que viram o filme Nosso Lar, ou leram o livro Nosso Lar, de que a personagem principal, André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, conduzido lá pelas suas vibrações a um local de baixíssima frequência vibratória, um local muito desagradável, ele foi arrastado magneticamente, porque é o que acontece, nós somos arrastados magneticamente para um local compatível com a nossa frequência vibratória. Naturalmente, os suicidas têm uma baixíssima frequência e o local destinado não é dos melhores. Quando André Luiz chegou lá, neste local, e as pessoas o chamavam de suicida e ele não compreendia, só veio a compreender muito depois, já num processo quando socorrido, que aí ele perguntou e foi informado que, em função de certos vícios que ele mantinha, não é? Álcool, cigarro, outras coisas, em função disso, ele artificialmente havia abreviado a sua vida e por isso também era tido como suicida. Então, o número de suicidas é infinitamente maior do que as estatísticas mostram para nós. Bom, mas por que as pessoas chegam a isso? Bom, elas chegam a isso porque existe uma confusão entre o principal e o acessório. O que eu quero dizer é o seguinte: todas as pessoas julgam que a vida material é a vida principal e que a vida espiritual é uma vida acessória, assim, não muito esclarecida, as pessoas não sabem bem o que vai acontecer quando fala de espírito, ainda olha assim meio para cima, não sabe. Bom, então, dada que a vida material é a principal, né, o que as pessoas buscam na vida material? Poder, sucesso, dinheiro, bens, relacionamentos, beleza física, notoriedade, fama, publicidade, prazeres, sensações, diversão. Essas são as razões que fazem com que uma pessoa sinta-se profundamente feliz. Será que é verdade isso? Olha, se fosse, e nós conhecemos na mídia, pessoas famosas, em várias partes do mundo, artistas, milionários, beleza física, fortunas, um poder incrível, talentos fantásticos, vozes maravilhosas. Reúne tudo isso junto. E a pessoa, família, filhos bonitos, filhos talentosos, tudo isso reunido. E dado esse enfoque da vida material, a pessoa não julga que há razão para viver e põe fim à sua vida. Então, meus amigos, a coisa é grave, porque a vida principal é a vida espiritual. Nós precisamos entender o seguinte: Deus cria espíritos. Espíritos, esses espíritos, para progredir, em dado momento, precisam de tomar da matéria, de um corpo, para exercerem funções que vão lhes permitir a aquisição de uma série de fatores inerentes e necessários ao espírito poder avançar na direção de Deus. E, exatamente porque não compreendem a vida espiritual, a imortalidade da alma e os processos decorrentes da reencarnação, é que o ser humano é um ser tão complexo, tão misterioso, tão difícil
de ser tratado, compreendido. Vamos dar um exemplo para que todos possam alcançar. A melhor visualização nossa é o iceberg. Olhamos para o iceberg, tem aquela ponta de gelo por cima da linha da água do mar. Só que debaixo da água tem uma mega pedra, e esses somos nós. O consciente, né, a vida presente, é aquele pedacinho pequeno que está sobre a linha da água. Mas, debaixo da água, tem lá todo o agregado humano. E ali naquele campo, temos lá emoções, sentimentos, relacionamentos do passado, alguns do presente um pouco mais remoto, relacionamentos milenares, e ali se carregam fobias, segredos, crimes, amores, rancores, mágoas, ódio. Isso não é objeto da ciência tradicional, nem tampouco da religião, e muito menos da filosofia. E aí a gente conclui o seguinte: nós somos um mistério para todos, mas pior, para nós mesmos. E quando as crises vêm, como administrá-las com tal desconhecimento? Além disso, nós não podemos deixar de comentar que antes do suicídio sempre existem aquelas fases, né, da dor, da tristeza, da melancolia, que vai enfraquecendo, afastando, isolando o indivíduo, até chegar na depressão branda, média, na depressão profunda, aquela ideia de ficar na cama, num lugar escuro, não sair de casa, não tomar banho, não se alimentar. Todos esses passos, aí existe a carga obsessiva presente. Porque se hoje nos esforçamos para sermos pessoas melhores, nem sempre foi assim. E existem inimigos do passado que atuam. E é claro que eles verão com muita alegria quando a nossa vida se complicar. Então, toda vez que nos propomos a fazer uma bobagem, nós com certeza receberemos todos os necessários estímulos para isso, porque eles estarão ali para fazer isso. E aí é um outro cenário ignorado pela maior parte das pessoas, exatamente por conta das suas crenças ou a falta dela, a falta de informação. Então, nós estamos tocando num ponto crucial. Qual é a diferença da doutrina espírita em relação ao resto? É informação. Porque a doutrina, ela pesquisa, ela analisa com muita seriedade, com muita responsabilidade, tudo isso. Não é? Ela entende que a vida espiritual é a vida principal, a vida material é acessória. Nós precisamos viver com dignidade. Mas não podemos colocar como a nossa prioridade máxima a vida material. Precisamos entender que os nossos investimentos, as nossas energias, têm que ser para o sempre. A partir da nossa criação, somos imortais. É nesse campo que precisamos investir. Obviamente, aqui precisamos viver da melhor forma possível. Bom, então quais são as nossas perspectivas? O que nós deveríamos ter em vista? Na verdade, aqui estamos na busca de recursos, elementos que a vida material proporciona para que a gente caminhe o mais rapidamente possível para um estado de perfeição, a perfeição relativa. Naturalmente, a perfeição absoluta é divina, é de Deus. Mas nós temos que lutar, buscar continuamente, sempre, a perfeição. Então, a vida material ela nos oferece a oportunidade, né, contínua de saber mais, aprender mais, desenvolver conhecimento,
aumentar a capacidade da inteligência em paralelo, nessa caminhada para Deus, temos que ter como foco o desenvolvimento da moral, até que ela alcance aquele estado de completa pureza. Então, nesse momento, nós poderemos dizer, como Jesus, eu e o Pai somos um. Então, o objetivo da vida é a evolução, o progresso. E para isso nós precisamos de duas asas: saber, moralidade. As duas coisas funcionando juntas nos permitem essa elevação de forma natural, progressiva, gradual. Bom, então, diante de todos esses cenários que a gente viu, que a ciência, a filosofia, as religiões não explicam, o que diz finalmente a doutrina espírita a respeito do suicídio? Ela diz tudo. Ela analisa, ela explica, oferece relatos, detalhes técnicos de toda a situação, desde o pós-morte, naquele momento imediato, tudo que ali decorre até o futuro, compreendendo até as encarnações. E a moral espírita tem como conteúdo principal a consolação. Ela liberta, ela diz: não, ninguém está condenado para sempre. Não existem as penas eternas. Não existem faltas irreparáveis. Tudo pode ser resgatado. Agora, vamos responsabilizar o faltante, né? O faltoso, perdão. Então, libertação, sim, mas com responsabilidade. Vai ter consequências, com certeza, dolorosas, desagradáveis. E o que diz a filosofia espírita? Ao demonstrar a imortalidade do ser, ela comprova a impossibilidade da morte. Impossibilidade. E isso é uma das coisas que mais surpreende os suicidas. Porque depois do ato, de todo aquele processo, de toda aquela dor que ele pensa, acabou, não acabou nada. Os problemas estão apenas começando. Então, a beleza da doutrina espírita é trazer informação. Nessa nossa conversa de hoje, eu principalmente estou... a literatura espírita é muito vasta nesse campo, mas eu principalmente estou me baseando em dois livros importantíssimos, não é? O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, lá já há 150, 160 anos de editado, uma preciosidade com relatos extraordinários. E a obra-prima sobre o tema, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, coordenado pelo espírito de Leon Denis, o grande Leon Denis, seguidor de Kardec. Então, os principais comentários que eu estou fazendo aqui são baseados nessas duas obras, e também nas nossas experiências lidando em reuniões mediúnicas com irmãos nossos que haviam cometido suicídio, os seus relatos, as suas dores, que a gente já teve a oportunidade de ter contato. Então vamos começar a fazer algumas perguntas e vamos dar as respostas, porque a maioria não entende bem o processo. Então eu vou fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: na opinião de vocês, o que acontece com o quantum de energia que o indivíduo ainda dispunha para viver? Por exemplo, dentro da programação reencarnatória dele, ele havia se proposto viver, digamos, 80 anos. Com 30 anos, ele tem lá um determinado problema de sabor e toma a decisão de cometer o suicídio. Ele tem ainda 50 anos de energia. O que vocês acham que acontece com isso? Segundo o nosso livro Memórias do Suicida, ele
os nossos amigos espirituais informam o seguinte: até que as reservas vitais fornecidas para o período completo do compromisso da existência se esgotem, por haver atingido a época prevista da lei da desencarnação, até lá, com todo o amor que eles têm, eles nada podem fazer. Amigos, isso é muito sério. O espírito vai ficar num local de baixíssima frequência vibratória, junto com um monte de outros, todo mundo naquela dor, um verdadeiro inferno de Dante, até que a energia se dissipe. Isso é uma questão técnica, científica. Não estamos falando aqui de religião. A energia precisa ser dissipada. Por quê? Porque a morte foi prematura. Foi um atentado contra a lei divina. A vida é uma bênção, é uma concessão divina. Qualquer atentado contra a vida é um atentado à lei divina. A pessoa recebeu uma quantidade de energia, ela precisa ser consumida. Até lá, não há o que fazer, de uma forma geral. Então, vamos pensar bem, jovens, pensem bem. Hoje se vive muito, a gente recebe muita energia por uma longa vida, e quando a gente abrevia, pensando que vamos resolver um pequeno dissabor, porque um namorado acabou um relacionamento, porque alguém frustrou num casamento, numa relação, ou qualquer outra coisa. Por favor, vamos pensar bem. E a partir daí do ato, que tipo de desequilíbrio atinge o corpo astral? As pessoas entendem isso? Então vamos explicar. O corpo físico é ligado ao corpo astral pelo espírito, célula a célula. Em função do ato no corpo físico, quais são os impactos disso para o corpo astral? Ele fica em total desajuste, desequilíbrio. O que essa violência provoca com a morte prematura? Então, me lembro muito daquelas pessoas que iam lá na busca, às vezes, de uma carta do Chico querido, Francisco Xavier, nosso amigo querido. Obrigado, Chico, por todo o seu trabalho, seu amor por nós espíritas e por todo esse Brasil. As pessoas iam lá, ansiando receber uma carta do Chico. Às vezes, parentes, filhos de suicidas. Como que um suicida vai dar uma carta se ele ainda está lá numa zona umbralina, ainda esvaindo aquela energia que ele tinha por mais tantos anos? Por isso que o Chico dizia que muitas vezes ele não tinha como receber a correspondência. E as pessoas não entendiam, achavam que era má vontade, o espírito não tem a menor possibilidade de se comunicar. Vamos entender uma coisa. Quanto mais materializada é a pessoa, mais voltada às questões da matéria, mais vinculada ela está às questões físicas, materiais. O ato do suicídio, muitas vezes, prende o espírito ao corpo, porque ele não deveria ficar ali mais do que alguns minutos ou horas após o fenômeno da morte, mas em função disso, às vezes ele fica ali meses ou até mais tempo, primeiramente ali, e tem todo o dissabor de ver a decomposição do corpo, todo aquele mal-estar, ele sente aquilo tudo. Complicado, não é, pessoal? E depois disso, magneticamente atraído para algum local que tem um campo vibratório compatível com o seu estado. Chegando lá, o que ele encontra? Todos os outros. E aí, ele fica num local complicado, um verdadeiro inferno de Dante. Todo mundo sofrendo e todo mundo participando daquele sofrimento coletivo.
É um que escuta o tiro, o outro que se enforcou, o outro que está desesperado que tocou fogo no corpo, que tomou veneno, e aquela confusão, e você está lá no meio daquele inferno. Quanto tempo pode demorar isso? Até que as energias se esgotem. A partir daí, a providência divina não permite que nenhum segundo a pessoa fique ali. Ninguém passa pelo que não precisa. Cada um que está ali está contabilizado lá na demografia divina. Eles sabem e não permitem. Então, logo se esvai a energia, ele é retirado. Mas aí entra a moral espírita e diz o seguinte: uma vez que essas energias foram consumidas e que impediu o socorro do indivíduo, o que acontece com ele? Bom, ele vai ser resgatado. E aqui vamos fazer um parêntese de agradecimento a esse espírito generoso, superior, Maria de Nazaré. Toda a nossa gratidão, todo o nosso respeito por Maria de Nazaré. Esse espírito que, diante do abandono da humanidade pelos suicidas, ela, mãe de todos, se internece e cuida dos suicidas. Aqueles que ninguém quer, ela quer e cuida amorosamente. E para isso ela tem multidões de trabalhadores, médicos especialistas, um campo infinito de trabalho em que são dispensadas atenções a todos esses. Então o espírito, uma vez retirado das zonas umbralinas, é levado para essas instituições que Maria mantém no astral. E aí é feita uma avaliação do estado, do tipo de lesão, da gravidade, da extensão que foi provocada pelo ato do suicídio, que pode ter sido leve, média ou grave. E isso vai determinar se aquele espírito vai ser internado num hospital, se ele vai ficar recluso num determinado local para tratamento já mais complicado, ou se ele vai para um manicômio, porque às vezes o estado é tão grave que o espírito ficou louco. E aí nós precisamos falar sobre isso. O que vocês acham que acontece com um espírito, por exemplo, que se joga na frente de um trem, toma uma pancada violenta e a partir dali o trem dá estraçalha ele todinho? Muito complicado. Todo o corpo astral fica com seus campos desequilibrados, as energias, fica tudo destruído. Como recompor isto? Provavelmente precisará de uma reencarnação a mais breve possível, porque não há o que fazer nesse caso no plano espiritual, pelo espírito, e aí virá um espírito com dificuldades físicas, mentais, às vezes talvez por mais do que uma encarnação, se a gravidade foi imensa do fato, não é? E não há opção, aí é compulsório. Não há o que fazer, o que se pode fazer é orar, é recebê-lo com amor. É só isso que pode ser feito. Não há mais o que fazer. Bom, este fabuloso livro, ele informa o seguinte, para que a gente tenha uma ideia. Como reencarna, em geral, um suicida? Primeira opção, mutilado desde o nascimento. Segunda opção, passível de ser mutilado, deformado, no decurso da existência, por força de enfermidade ou acidente. Terceira opção, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. E, raramente, normais. E vamos entender, então,
Por que da razão dessas doenças? É muito simples. O corpo astral, o perispírito, foi danificado, abalado, desorganizado. E ele é o modelador biológico do futuro corpo que vai se formar se apropriando dos caracteres genéticos do futuro pai e da futura mãe. Mas como ele é um molde deformado, imperfeito, uma matriz imperfeita, ele é incapaz de plasmar um corpo sadio perfeito. Por isso, por esta razão, nascem pessoas com essas deformidades e doenças. Eu não estou dizendo que todos os que nascem doentes são suicidas. Outras razões também existem para que a pessoa venha a nascer doente. Mas, no caso aqui, nós estamos focados nos suicidas. Então, é muito claro que é fruto do ato do passado e todo o drama que se desenrola, que às vezes são anos, dezenas de anos, até que o espírito possa reencarnar. E aí o que a gente entende? Depois de todo esse processo em que o espírito não aguentou uma determinada situação, achou que a saída era a morte, o suicídio, se complicou todo no mundo espiritual, adquiriu sequelas, às vezes precisa de 1, 2 ou 3 encarnações para se ajustar e, finalmente, quando tudo estiver bonitinho, ele voltará àquela situação que ele julgou que era insuperável, outra vez ele vai ser testado. Então, meus amigos, para a gente encerrar, vamos dizer assim, suicídio nunca. Muita paz. Pensem a respeito, falem com seus amigos. Dúvidas, mandem perguntas no blog, por e-mail, Facebook, todas as mídias. Esse assunto é muito importante. Às vezes a pessoa não quer entrar na casa espírita, não vai numa casa espírita, não gosta, etc. Mostra o vídeo para ela. Se quiser, ela entra em contato, nós vamos esclarecer. Porque o que a pessoa precisa é informação. Muitas vezes, a partir da informação, quando a pessoa compreende tudo isso que nós acabamos de falar, dificilmente ela vai materializar um ato tão grave contra si mesmo e principalmente contra a lei divina. Paz para todos. Um abraço.